Uma das coisas que a gente se propôs aqui dentro desse grupo do nosso Derrubando Muros é tentar sair da discussão meramente acadêmica e tampouco da conjuntura imediata e pensar um pouco nas implicações que isso tem para nós. A gente está caindo do céu aqui de raio. Você está vendo aí também, Maria? Aqui tá feio. Daqui a pouco eu não vejo a Rebouças. Aqui pouco estava chovendo pedra aqui na minha casa. Aonde, Zeca? Eu estou em São Paulo, aqui nos Hum. Jardins. Eu estou entre os Jardins e Pinheiros, então é mais ou menos o mesmo pedaço. Mas da Ah, minha janela aqui do escritório dá para ver os prédios na Rebouças. E quando fica muito fechado, eu não vejo os prédios, eu ainda estou vendo. Ainda tô- mas, enfim, amanhã volto para o nosso Forno Alegre, Marta. Tá quente aqui. Amanhã eu vou para aí. Então, assim, uma das coisas, só para a Maria Hermínia ter uma ideia, a nossa ideia, então, é tentar praticar um pouco, trazer mais para o lado da oficina e menos para o lado da reflexão, digamos, tertúlia intelectual. Tá? Nesse sentido, a propósito, eu queria fazer uma propaganda não solicitada aqui pelo Miguel, do livrinho que ele lançou agora recentemente, chamado Populismo, do que falamos quando falamos de populismo. Tá? Eu li essa semana, Miguel, e, e acho que ele é uma coisa muito ousada, a tentativa, assim, a incursão que o Miguel faz, e acho que ele tem essa característica de originalidade, assim, sabe, na ciência política, Maria Mina, de pensar algo que possa ser instrumentalizado para pessoas como nós que pretendem, de alguma maneira, exercer o seu agenciamento na política direta e de preferência, sem cometer os erros que nós somos contumazes. Mais uma informação de fundo, assim, de panorama, quer dizer, a predominância do nosso grupo, eu diria que é de um centro moderno, um centro radical, não bunda mole. A gente, pelo menos, gosta de achar que não é. Tá? E, e a gente acha que esse espaço assim, foi institucionalmente, politicamente, muito bem preenchido com astúcia pelo Lula, ao trazer o Alckmin, mas continua sendo uma representação, continua sendo um debate de agenda. Né? Então, nós estamos diante de uma agenda, na verdade, de um governo que é da água para o vinho em relação ao obscurantismo do governo passado, mas ainda é um governo trade unionista, um governo de atender reivindicações. Então, você tem pautas que são pautas, digamos, de restauração assim, de saúde do país que evita. Assim. E a gente acha que esse centro tem que ter essa característica assim, de entrar em temas que sejam de grande apelo popular, mas não hesitar em fazer provocações àquilo que são, de certa forma, tabus. Né? Um deles é esse. Quer dizer, nós vivemos num país com uma desigualdade brutal e a gente fala em aumentar o tamanho do déficit, mas a gente não fala em cortar despesas de quem tem privilégio. Então, assim, é uma equação elástica que politicamente não tem representação, dizendo o contrário. Quem disse o contrário disso, na verdade, eram, em geral, posições assim, elitistas de liberais, assim, estrito senso, que não conseguiam se conectar com a pauta social, que não conseguem. Então, assim, a gente tem quebrado a cabeça. O que a gente pode ser que não é aquilo que, de alguma maneira, já fomos? Né? Esse é o contexto tá, do debate do grupo. A gente, na eleição passada, conversou com todos os pré-candidatos. O último a gente conversar, com grande desempenho do Miguel, foi com o próprio Lula no segundo turno. E, e, e a ideia é que a gente possa trazer teses, ideias, provocações para esse front-end aí onde a política acontece. Essa é a ideia. E, na medida do que a coisa vai andando, a gente poder ajudar a participar mais diretamente de uma arquitetura que seja capaz de acolher as nossas ansiedades e não só a gente submeter ao que está pronto, o que está feito. É o que temos no momento. Né? Essa é a ideia, então, geral. Eu tenho certeza que nessas falas eu nunca represento integralmente ninguém. Ninguém. É uma partezinha de cada um. Mas é assim que a gente tem andado, é um mosaico mesmo.
E temos tido, Maria Hermínia, uma sorte grande assim, de poder conversar, o que a gente chama de colaboração adversarial, né? Onde a gente tem diferenças, mas essas diferenças são sempre conduzidas num tom em que o objetivo de construção de uma agenda que traga desenvolvimento, progresso e inclusão para o Brasil é mais importante do que as nossas diferenças. É isso. Isso tudo dito, para quem não sabe, então, a professora Maria Hermínia, na verdade, devia chamar de comendadora, né, Maria Hermínia, porque eu também descobri nessa busca hoje que a Maria Hermínia é comendadora da área do médio científico, professora titular livre-docente da USP, pesquisadora do SEDAP, foi presidente da Associação Brasileira de Ciência Política e, felizmente, não participou da comissão do semipresidencialismo. Maria Hermínia, conversando com a Marta, nos veio essa ideia de fazer essa mesa redonda e provocada por um artigo muito oportuno teu sobre os radicais, sobre o radicalismo e como evitar o radicalismo. Então, eu queria te passar a palavra já para você conduzir como achar que deve. A ideia é que você fale uns 20 minutos, depois a Marta e o Miguel vão repercutir. O Miguel primeiro, que o Miguel tem um compromisso a seguir. Pois não, deixa eu... Muito bem-vinda. Eu fiz umas anotações aqui, eu vou abrir aqui, fica mais fácil para mim, para eu ir falando. Olha, em primeiro lugar, eu agradeço muito o convite, eu adoro participar de fóruns desta natureza, né? Onde tem pessoas que pensam diferente, né? E que estão dispostas a discutir e a bater ali, né, as suas ideias, as suas diferenças com liberdade. Eu acho que é disso que nós estamos precisando há muito tempo, né? E continuamos precisando nessas circunstâncias. Eu, na verdade, tenho muito mais perguntas do que respostas, e eu gostaria de compartilhar as minhas perguntas com vocês. Eu vou começar com algumas constatações óbvias, né? Houve uma derrota eleitoral importante do Bolsonaro, apesar das diferenças na votação serem muito estreitas. A gente tem que considerar que ele estava no governo e que gastou o que podia na sua reeleição, e que incumbents, em geral, se reelegem, né? Mesmo quando estão a perigo, como foi o caso da Dilma, e ele perdeu. Né? Então, essa é uma derrota importante. E que teve outra derrota em 8 de janeiro. Mas que isso não encerra, ao meu juízo, a maré de radicalização política no país. Né? As evidências são muitas, algumas são visíveis, como a invasão da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro e a mobilização que isso implicou, como os acampamentos que se organizaram diante dos quartéis e que duraram muito tempo, não é? E há evidências menos visíveis de que essa radicalização penetrou na sociedade, está alterando padrões de sociabilidade. Até uma pesquisa do Felipe Nunes, da Quest, onde ele faz uma pergunta que é comum nos surveys norte-americanos, onde ele pergunta: você se incomodaria, ou você se incomodaria se sua filha casasse com um bolsonarista, ou se você tem amigos. E ele mostra na pesquisa que aumentou o número de pessoas que levam a política para dentro das suas relações pessoais, então não tem mais amigos bolsonaristas, não gostariam que sua filha e seu filho casassem com alguém, com uma família do outro lado, ou seja, a gente tem algumas evidências de que a radicalização penetrou fundamente na sociedade. Né? Esse é mais ou menos natural, esse é um processo que vem há pelo menos 10 anos, ou pelo menos se manifestou de maneira clara
começou de maneira clara em 2013, provavelmente ele foi gestado, né, nos anos anteriores, e eu acho que continua marcando a política brasileira, apesar da derrota da extrema-direita, né? O que nós sabemos? E nós não sabemos muito sobre fenômenos desse tipo. Eu prefiro usar radicalização, polarização, porque como nós temos um sistema de 2 turnos nas eleições majoritárias, né, nas eleições presidenciais e para governo, é natural que no segundo turno se formem 2 polos, né? Isso e há polos e polos, então eu prefiro usar o termo radicalização, porque eu acho que fica mais claro que a gente está enfrentando, qual é o problema que a gente está enfrentando, né? O que a gente sabe? Primeiro, que a radicalização não é um processo social espontâneo, né? Ela é produzida por lideranças. O Cass Sunstein, que é um professor, um jurista, professor de ciência política americano que eu gosto muito, fala que a polarização é produzida por empresários da radicalização, né? Por lideranças, por grupos, etc., que investem em radicalizar o jogo político, não é? Ela se instala e propaga em grupos de opinião mais ou menos homogêneos, que a gente vem chamando de câmaras de ecos. O próprio Sunstein diz, olha, as visões que terminam por ser extremas são inteiramente geradas nas interações nas interações de grupo, ou seja, participar de grupos homogêneos aumenta a radicalização das pessoas que participam deles, não é? E que esse processo de radicalização não é propriamente um processo no qual se dá voz e se dá expressão para crenças e desejos escondidos, mas, de uma certa forma, ele cria novas crenças, novos desejos. E, portanto, é um processo bem complicado. As redes sociais são meios importantes de propagação, né? Eu acho que o seu papel está muito longe de ser completamente entendido. Eu vou voltar mais adiante quando discutir possíveis medidas, né? Eu acho que a gente tem que ir com muito cuidado com relação ao seu papel. Eu acho que existe, na verdade, um sistema de informação e de transmissão, né, de ideias, de valores, etc., que é mais complexo, que passa por televisão, por imprensa escrita, por rádio e também pelas redes sociais, né? Quem está radicalizado hoje na extrema-direita lê ouve certos canais de televisão, lê certos jornais ou revistas, ouve certas lideranças ou influenciadores e também se comunica, né, por meio das redes. Eu acho que houve um exagero, vamos dizer assim, no foco nas redes sociais, talvez porque seja o fenômeno mais recente na produção da radicalização. Ela certamente tem um papel nisso, mas o sistema é muito mais complicado, né? Muito mais complexo, tem suas produtoras de vídeo, tem suas editoras, então é um sistema de formação, né? De ideias, de valores, etc., bem mais abrangente, complexo, e eu diria estabelecido no país, que simplesmente o Instagram, o Twitter, o WhatsApp, né? Ah, o que a extrema-direita fez? Eu acho que ela trouxe para a arena política, politizou, né, temas que não ocupavam, não tinham, estavam aí, né, mas não eram centralmente mobilizados politicamente. Temas relacionados a valores, a religião, a comportamentos, e que ganharam uma centralidade com a né, com a mobilização da extrema-direita, né, e que são temas
ah, que colam, né? São temas que se enraizam com facilidade, porque dizem respeito a valores, a crenças, a comportamentos do dia a dia, a religião, não é? E isso é uma agenda que não estava no passado, né? Com essa centralidade. Tudo bem, de vez em quando um candidato qualquer à presidência acusava o outro de ser a favor do aborto, etc., mas esse tema não estava centralmente colocado na disputa política e foi posto, não é, no período recente e tem um impacto grande porque ele mexe, vamos dizer assim, com as emoções, né, e não só com as escolhas racionais. Esse processo de radicalização antecede o Bolsonaro, né? Em algum momento se encontra com ele nas eleições de 2018 e hoje, até recentemente, estavam fundidos, né? Os processos de radicalização, de formação de grupos de extrema-direita, mas ele, né, mas é um processo que vinha vindo de lá. E aí agora tem colegas estudando, então você tem movimentos, você tem publicações, você tem um monte de coisas que não que convergem, vamos dizer assim, em 2018 em torno do Bolsonaro e que eu acho que Bolsonaro, cuja força é o fato dele ser uma liderança popular, não é? E, portanto, de conseguir ganhar a eleição, né? De conseguir falar para uma parcela da população que, às vezes, grupos de centro-direita, não são capazes de mobilizar a ponto de, né, ter uma vitória eleitoral significativa. Tudo isso nós sabemos, eu só estou recapitulando para dar o contexto, né? Eu acho que o nosso desafio hoje é como é que você desradicaliza. E nós não sabemos bem como fazer isso em democracias, né? No Brasil, a gente tem outros momentos de radicalização, 35, 37, começo dos anos 60, mas esse processo, de alguma maneira, foi resolvido, não é? De forma autoritária por um dos lados que ganhou, não é? Agora nós temos um desafio de natureza diversa, não é isso? É que nós temos uma parte, eu não acho que são todos, mas pelo menos uma parte, vamos dizer assim, do campo derrotado, né, que é radical, mas que faz parte de um campo que ele é eleitoralmente poderoso, né, que perdeu a eleição, mas quase ganhou, né, e estamos em umas circunstâncias onde calar impedir que falem, etc., nem seria, do nosso ponto de vista, possível, né? Não tá na agenda, ou seja, agora cabe aos democratas que venceram, né, a eleição, a disputa em outubro, pensar como desradicaliza. E aí a discussão é mais. A gente sabe pouco, né? Tem uma discussão que vai pelo lado dos instrumentos institucionais. Essa discussão que tem sido levada especialmente pelos juristas, né, que se inspiram na ideia de ter um direito penal político, né, a ideia é na origem de inspiração alemã, né, de como os alemães trataram com o nazismo depois da guerra, mas de alguma forma está presente em constituições mais recentes, me dizem eles, né? Ou seja, uma ideia de que é necessário ter recursos de defesa da democracia no plano legal, não é? Uma parte desses juristas teve um papel importante na formulação da lei de 2021, que a gente tem que entender como é que foi aprovada por esse Congresso, que é a Lei de Defesa do Estado de Direito, que tem mecanismos que permitem
lidar criminalizar certas condutas, etc., dentro do Estado de Direito, dentro de uma situação democrática. Né? Esses mesmos juristas têm falado em outros mecanismos que talvez que são importantes e que talvez seja importante levar em consideração. Uma é criar uma agência de proteção da democracia nos moldes da agência alemã, ou seja, transformar a BIM, por exemplo, numa agência de inteligência a serviço, né, da defesa da democracia. A BIM nunca teve um destino muito claro no sistema democrático, e talvez o seu lugar fosse esse. Né? Aí entra toda a discussão sobre legislação ou sobre regulação pela via legislativa das redes. Aí eu sou muito cautelosa com relação a isso, porque tem claramente um limite que implica a defesa da liberdade plena de expressão. Eu temo que essa discussão um pouco apaixonada, neste momento, nos leve a formas de regulação, né, mais agressivas, né, mais limitantes de direitos. Eu andei olhando essa literatura sobre redes, opinião pública, etc., e é tudo muito inconclusivo, você sabe muito pouco sobre o seu efeito real, né? Então, eu acho que a gente tem que ir com mais calma. Mas, de toda maneira, ou seja, tem uma discussão hoje sobre instrumentos institucionais, né, para defender a democracia e desradicalizar, no suposto de que a radicalização não é algo que combine bem com o funcionamento do sistema democrático, né, que implica em negociação, em formação de consensos, em formação de convergências. Né? No passado, a radicalização levou ao fim da democracia. Nesse momento, a gente tem processos de radicalização que, em diferentes países, têm tido efeitos diferentes. Né? Na verdade, também os estudos têm mostrado que o populismo de extrema-direita mais perde do que ganha. Né? Mas, de toda maneira, ele ganha. Em alguns lugares, de toda maneira, é necessário pensar, né, em instrumentos que possam, institutos legais, né, que possam prover o sistema democrático de mecanismos de limitação, né, da ação de radicais. Isso, obviamente, tem um limite, né? Não é possível imaginar que reformas institucionais, que instrumentos institucionais por si possam funcionar e resolver todo o problema. Eles funcionam, mas não resolvem todo o problema. E daí eu acho que tem, vamos dizer assim, deve ter, né, instrumentos de natureza mais política. É aí que eu vou parar, porque eu tenho muito poucas ideias sobre isso, né? Mas como você pacifica, né, a disputa política nesse contexto, né, se coloca um espaço para um centro democrático e também para uma direita não extremista, para uma direita democrática. Né? Eu acho que é importante que isso volte a se constituir no Brasil, e não acredito que o PSDB possa voltar a ser o que era, mas né, esse tipo de orientação, vamos dizer assim, esse tipo de coalizão que em algum momento juntou o centro com a direita, não é? Foi virtuoso para o país. Foi isso que foi desmontado na década dos 10, e essa discussão de como, que espaço tem, como, de alguma maneira, expandir, seja um centro democrático, seja uma direita não extremada, com capacidade eleitoral, né? Ela tem a nível subnacional, mas com capacidade eleitoral a nível nacional. Eu acho que é um desafio importante,
né? E é uma dimensão importante do processo de desradicalização. Por outro lado, é óbvio que o bolsonarismo perdeu recursos, né? Nesses últimos 4 anos, ele perdeu os recursos que Estado e governo lhe davam, né? E que lhe permitiu montar uma espécie de agência de radicalização dentro do Palácio, né? Então, também, nós temos esta vantagem de não contar, né? E a extrema-direita tem a desvantagem, tá certo, de não contar com os recursos muito importantes que estavam à disposição do governo e eram manejados pelo grupo mais íntimo do presidente. E eu vou terminar por aqui dizendo, olha, tem cenários diferentes, né? Esses movimentos populistas de direita se expandiram pelo mundo, mas eles têm cenários diferentes, né? Tem os lugares onde eles se instalaram e estão lá, e ganharam o governo e continuam ganhando a eleição, em geral em países de baixa tradição democrática, de pouquíssima tradição democrática, né? Tem países onde talvez eles saiam do governo, mas possam voltar. Quer dizer, então, eu não sei para onde nós estamos, né? Uma possibilidade é a gente está caminhando para um cenário tipo Itália, onde a extrema-direita ganha, depois perde a eleição, depois ganha outra vez, o que não é algo muito alvissareiro, eu diria, né? Porque isso produz uma destruição de capacidade governativa, etc. Isso, na verdade, de uma certa forma, né, que mantém uma situação de crise, de ameaça mais ou menos permanente, que não é boa para um país que tem que resolver tantos problemas complicados quanto o nosso, sobretudo um país onde, vamos dizer assim, os fundamentos sociais da democracia são complicados, né? Dada a desigualdade, dada a violência, todo o cenário que conhecemos. Eu vou terminar por aqui para a gente conversar, porque, como vocês veem, não tinha muito mais nada a dizer além do que eu escrevi naquele artigo, que é muito curtinho. Felizmente, eu na Folha tenho um espaço muito curto e, portanto, a minha falta de ideias, vamos dizer assim, não é tão visível. Aqui ela vai ficar mais visível. Pronto. Está sem áudio, Zé. No mudo. Desculpe. Eu estava dizendo que eu não concordo com a sua finalização, última frase, porque eu acho que, ao contrário, a senhora deixou muito alimento aqui para alimentar a nossa conversa, muito mesmo. Eu mesmo aqui anotei alguns assuntos, espero não precisar. Conhecendo um pouco a plateia aqui, eu acho que todos aqui têm questões para lhe trazer a partir da sua provocação. Miguel, com você. Seja bem-vindo. Obrigado, Zeca. Obrigado, professora Maria Hermínia. É um prazer estar aqui debatendo com a senhora e com a professora Marta. Eu gostei muito do seu artigo na Folha. Peraí, só um instantinho, ou nos chamamos todos de senhores, professores, doutores, etc., ou a gente derruba. Tá bom, Isso tá bom. Maria Hermínia. Tá bom. Então, mas eu só, enfim, achei que gostei muito do seu artigo, concordo com uma análise que acho que é importante, que você abre o artigo desse jeito, falando de que é claro que existe um alinhamento de boa parte da burguesia brasileira com o Bolsonaro, mas que o Bolsonaro não é um produto da burguesia nacional, como certas leituras de esquerda poderiam simplesmente, de maneira simplista, olha para o Bolsonaro. E muitas vezes, até a nível internacional, olha para o fenômeno de extrema-direita, que é um fenômeno popular, ele não é um fenômeno de elite. Né? A gente não está diante de um Collor, a gente não está diante de a gente está diante de algo que tem uma ramificação, uma capilarização na sociedade que é muito profunda e que em algum lugar
reacendeu o desejo da política, né? Então, acho que isso acho que é um elemento importante que a gente tem que reconhecer na extrema-direita, não apenas no Brasil, mas em geral. E agora tem um segundo elemento que eu concordo totalmente contigo, de que a gente precisa isolar os radicais, mas isolar os radicais num ambiente comunicacional totalmente multiplataformas, multicanal, se torna muito difícil. Porque antes a gente tinha, digamos, as elites de grupos intermediários, enfim, né? Então, os jornalistas, os sindicatos, os partidos políticos, você poderia contar com essas burocracias para limitar o acesso de pessoas violentas, radicais, etc. Os partidos políticos faziam isso internamente, né? Você tem o caso clássico do Lindbergh, em 1940, na pré-candidatura dele no Partido Republicano. O Lindbergh completamente nazista. Graças a Deus, o Partido Republicano conseguiu apresentar outro candidato e não ele, porque talvez ele tivesse ganho as eleições e o mundo seria outro. Mas o ponto fundamental é que a gente perdeu essa capacidade, digamos, institucional que existiam nesses agentes intermediários de impedir que discursos radicais se massificassem, né? E, claro, eu concordo muito com a senhora, desculpa, com você, quando você diz que as redes sociais, a gente ainda não sabe exatamente os efeitos delas e, portanto, uma regulação já pré-estabelecida é algo que talvez temerário, em todo caso, inconclusivo. Mas eu acho que tem um elemento fundamental, é que enquanto tiver essa, né, a pasta saiu enfim, não estou com uma boa analogia, mas enfim, não tem como colocar de volta, basicamente. Então, a minha, acho que tem duas reflexões só que eu queria compartilhar. Acho que, de um lado, tem uma das razões pelas quais eu acho que o radicalismo está tão forte. Eu acho que o radicalismo está, e talvez uma maneira da gente combater. Eu acho que o radicalismo de extrema-direita é o único que está produzindo desejo na política hoje em dia. Se a gente for olhar o discurso do Lula, não que o Lula não seja capaz de produzir desejo, não que o Lula não seja capaz de construir uma visão de país, mas o Lula se elegeu falando de picanha e carne, picanha e cerveja, picanha e cerveja, picanha e cerveja. Eu vou entregar, né? Usando o linguajar da esquerda, seria quase um argumento neoliberal, né? Assim, não, a política é transacional, eu fiz isso, então vota agora em mim. E que é uma pena, que é um desperdício, porque o Lula é uma figura das mais simbólicas da história do Brasil e que poderia ter encarnado outros discursos, e ele evoca, certamente, milhões de esperanças em grandes segmentos da população. Mas acho que a gente teve um discurso que não foi um discurso construidor de desejo, foi um discurso transacional. Olha, eu fiz um bom governo, vocês agora, melhor do que esse daqui, é objetivo, é racional, votem em mim. E ganhou as eleições, quer dizer, não estou dizendo que isso é fraco, mas ganhou as eleições também que era o Lula. Talvez se fosse outra pessoa, o Temer foi melhor presidente que o Bolsonaro, o Temer teria sido derrotado pelo Bolsonaro se fosse candidato com esse discurso. Eu entreguei mais do que o Bolsonaro. Qualquer um entregou mais que o Bolsonaro, mas teria perdido as eleições. Então, acho que tem um elemento aí que acho que tanto a esquerda, quanto o centro, quanto a direita clássica, democrática, não conseguem mais construir desejo na política. Esse problema não é só brasileiro, isso é um problema em geral, essa é a minha impressão. O segundo elemento que eu acho que então esse talvez fosse o elemento de ordem do movimento. Um segundo elemento que é de dinâmica institucional, e aí eu vou concordar, acho que eu conheço muito pouco as propostas do mundo jurídico e conheço pouco o caso alemão, mas acho que tudo que for pensado aí é bem-vindo. Mas eu tenho só uma pequena dúvida sobre justamente a Alemanha do pós-guerra, né? Quer dizer, tem a extrema-direita alemã continuava presente no debate público, né? O Armin Möller, essas figuras que hoje em dia estão sendo resgatadas com muita força pela AfD alemã, que está cada vez mais forte. E, claro, existiam mecanismos, existia um trabalho de memorialização muito bem feito, mas existia também uma democracia cristã extremamente forte e que criava desejo na política, que criava desenvolvimento econômico, que criava um discurso da Alemanha, né, da República Federativa Alemã, ser uma república que avança junto com o desenvolvimento, a vida de todo mundo avançando. Talvez seja um discurso talvez meio produtivista, mas que naquele momento certamente funcionou, e com valores vinculados a isso da democracia cristã. Então, quer dizer, acho que tudo deve ter contribuído, mas acho que a questão do desejo ela não é pequena nesse caso. Mas o segundo elemento é das instituições políticas mesmo. E aí eu acho que falta quer dizer, existe essa reflexão, o Brasil, inclusive, foi protagonista disso nos anos 80, mas
existem incentivos à polarização, que é a eleição em si. A gente escolheu como mecanismo, dispositivo de modo de seleção, como sociedade democrática, a gente escolheu a eleição. Não estou querendo abolir aqui a eleição, pelo amor de Deus, longe disso. Mas a eleição é um mecanismo historicamente excludente, que forma aristocracias, né? Quer dizer, não é à toa que a Revolução Francesa e a Revolução Americana vão escolher esse modo de seleção. Você cria um grupo pequeno de pessoas que vai governar e a população delega o seu voto. A eleição não tem como não produzir polarização, né? Até quando você está em que direita e esquerda não existiam mais, que era todo mundo de centro, era todo mundo liberal, democracia cristã tinha acabado, social-democracia tinha acabado nos anos 90. Mesmo assim, você pega os europeus, os socialistas tinham horror aos democratas cristãos, embora todos tivessem virado liberais, mas eles não conseguiam enxergar isso, né? Quer dizer, a lógica polarizante da política eleitoral, ela é essa mesmo. E eu me pergunto se não tem uma agenda de reforma institucional que a gente deveria estar começando a olhar. De como é que a gente... É claro que longe disso de tirar poder das eleições ou acabar com as eleições, de maneira alguma, porque a gente não pode retroceder. Mas por que não, talvez, pensar em outros modos de seleção na vida pública brasileira que são modos muito mais despolarizantes, que privilegiam mais o consenso. Penso aqui, por exemplo, nas Assembleias Cidadãs, que na Irlanda, por exemplo, um país ferozmente conservador e ferozmente católico, aprovou, por referendo, a legalização do aborto, depois de uma discussão longa e intensa nas Assembleias Cidadãs. Enfim, eu só pensando aqui em como é que a gente consegue, talvez, criar mais consenso na nossa arena pública, porque se a gente for depender só da lógica eleitoral e da lógica partidária, isso sempre vai levar à polarização, mesmo que essa polarização é isso, que seja os socialistas dos anos 90 com o democrata cristão dos anos 90, que são todos, no fundo, liberais, e que não tem nenhum dissenso, a não ser a coloração política e o pertencimento a cada partido, como no caso europeu. Então, acho que é um pouco para colocar nesse sentido. Quer dizer, me pergunto se não tem uma agenda, por um lado, de como é que a gente consegue criar desejo, sendo um centro, e aí eu acho que é um problema da esquerda, do centro, da direita clássica, e, por outro lado, como é que a gente consegue pensar numa agenda que promova, no fundo, experimentos democráticos que vão além da eleição e que, ao contrário da eleição, não são incentivos à polarização da sociedade. Acho que é isso. Bom, Miguel, aqueceu mais a chapa. Obrigado. Marta, por favor, você fecha a nossa conversa. Acho que eu vou abrir mais. Abre mais. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Bom, a Maria Hermínia foi minha primeira professora quando eu me mudei para São Paulo. Enfim, não sei nem como descrever a minha relação com a Maria Hermínia. E o Miguel, que eu acompanhava à distância, nunca tínhamos nos encontrado dessa vez via internet. Então, um enorme prazer, e eu acho que esse assunto é um assunto estratégico e muito importante a gente discutir, porque o 8 de janeiro, para quem estava querendo virar a página, nos mostrou que isso aqui é um problema importante do qual nós devemos nos preocupar seriamente. Eu só queria registrar que eu acho que a Maria Hermínia escreveu 2 colunas muito importantes. A primeira foi essa que deu origem a esse debate, que é o argumento de que é preciso isolar os radicais, mas ela tem um outro argumento bem importante que ela publicou depois, eu acredito que em resposta ou em comentário a um artigo também importante do Marcos Mello, na Folha, em que o Marcos Mello levantava um ponto bem importante, dizendo que os nossos colegas cientistas políticos exageraram o risco que as democracias sofrem no mundo, porque fizeram os seus estudos cometendo um viés que a gente chama de seleção pela variável dependente, que seja só estudar as democracias que morreram. E quando a gente coloca essas democracias no conjunto do universo de democracias, o risco que as democracias correm no mundo é menor do que a agenda aberta pelo Levinsky e o Daniel Glaser e tal. E aí a Maria Hermínia escreveu uma coluna dizendo, tudo bem, está certo, mas devagar, porque a extrema-direita ainda é um risco.
Então, esse é um tema com o qual nós podemos nos... Porque não é porque estatisticamente no mundo as democracias não têm o risco que os cientistas políticos estão ameaçando, que nós podemos deitar e dormir, que a história vai produzir resultados por si só. No nosso caso, isso é um problema, né? Então, assim, essa discussão realmente é muito relevante, especialmente no nosso caso, pelas razões que a Maria Hermínia e o Miguel acabaram de levantar. Mas eu acho que tem duas coisas aqui que são importantes para o nosso diagnóstico. Eu tendo cada vez mais a acreditar que você ter polarização, no sentido de ter dois polos de posições políticas numa sociedade, não chega a ser exatamente um problema. As democracias no pós-guerra se dividiam entre esquerda e direita com densidade eleitoral. E a nossa esquerda, os nossos partidos de esquerda, você pode discordar das posições que eles têm e tal, sobretudo no que diz respeito à política econômica, mas eles não são exatamente radicais, né? O nosso problema, de fato, é que nós temos uma extrema-direita que é radical, que tem densidade eleitoral, que é profissional, que é conectada internacionalmente. Então, aqui, então, me parece, Miguel, dialogando um pouquinho com você, que o nosso problema não é que a eleição produza polarização, mas é que a extrema-direita tenha ocupado um espaço eleitoral importante pela via eleitoral, né? Então, eu acho assim, se a gente quiser fulanizar com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, como governante, foi péssimo, mas como organizador da extrema-direita no Brasil, ele foi muito bem sucedido, muito bem sucedido. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto para a gente conversar, que eu acho que a gente tem que acertar um pouquinho o discurso. Eu acho que o nosso problema é menos a polarização ou a divisão da sociedade e mais um problema de que a gente tem uma extrema-direita que é um risco para o Estado de Direito e não esconde isso. Bom, aí, dado isso, eu teria uma segunda pergunta que eu acho que também é importante a gente distinguir, que é assim, quem são os radicais? Assim, como é que a gente identifica os radicais, né? Uma visão diria o seguinte: os radicais são aqueles que não aceitam a vitória do Lula e que, portanto, desconfiam do STF, desconfiam do processo eleitoral e que até apoiariam uma intervenção militar. Na pesquisa da Atlas, que foi uma das pesquisas recentes que mais me chocou, esses são 40% do eleitorado e 80% dos que votaram no Bolsonaro, né? Isso aqui não é uma minoria e não é pouca gente, né? E isso mostra que todas as campanhas de esclarecimento que a Justiça Eleitoral tentou, que elas não foram bem sucedidas, porque a propaganda do Bolsonaro convenceu 40% do eleitorado de que as eleições foram fraudadas. Então, assim, eu acho que aqui tem uma agenda importante que é... Tem colegas meus que dizem assim, não, o problema é a Atlas, porque tem uma coisa, né, entre os cientistas que é assim, quando você não gosta do resultado da pesquisa... Oi? Que você tem uma coisa que às vezes acontece entre os cientistas, que quando você não gosta do resultado da pesquisa, você questiona a pesquisa, né? A própria pesquisa. Mas pode ser que isso seja verdade. E aqui é muito importante, eu acho, que acompanhar isso. E aí, se nós temos 40% dos eleitores que não acreditam no resultado do processo eleitoral, nós temos aqui uma batalha no campo da opinião pública, que é de recuperar a credibilidade das instituições. Se esse é o nosso diagnóstico de que esses são, digamos assim, os radicais que são o nosso alvo. Tem um outro diagnóstico, que é o diagnóstico que tem sido aqui, nesse grupo, muito assim, empresariado, para usar um termo da Maria Hermínia, que eu vou voltar depois a ele, pela Michele Prado, né, de que os radicais são os grupos de mobilização de ódio pela internet, né, que usam
técnicas profissionais internacionalmente conectadas para capturar as pessoas na internet que têm alguma disponibilidade e fazer mobilização de ódio, né? E eu acho que esse pessoal era o pessoal que estava representado no 8 de janeiro, né? Se são esses os radicais que nós, digamos assim, seriam o nosso alvo da nossa preocupação mais imediata, né? A minha impressão, e isso aqui eu colocaria para debate, é que eles cometeram um erro tático muito grave com o 8 de janeiro, porque eles mobilizaram a opinião pública contra eles, né? As pesquisas de opinião mostram que, não me lembro mais do dado, mas tipo 74%, 80% das pessoas rejeitam as depredações. Eles deram um álibi para o Alexandre de Moraes, eles estão sendo investigados, estão sendo punidos com multas severas. Então, nesse momento, eles estão digamos assim, na retranca, né? E pelo menos a frente doméstica desse grupo, ela vai sofrer as penas do Alexandre de Moraes, desde que o Alexandre de Moraes não cometa um erro grave. A minha avaliação é que o problema do Moro é que ele cometeu erros jurídicos graves, né? E não é à toa que o Bolsonaro, aquele Daniel Silveira, aquele outro senador lá do Espírito Santo estão atrás de um erro grave do Alexandre de Moraes para pegar ele. Mas, por enquanto, digamos assim, esse grupo está... se der certo essa estratégia, que aí é uma estratégia no campo jurídico e no campo criminal, vamos dizer assim, já está em curso uma ação, né? O Alexandre de Moraes já não está tão isolado, porque entrou em campo um profissional, que é o Flávio Dino, né? Que está operando. Então, aqui é de se esperar que se o Bolsonaro já não tem, como diz a Maria Hermínia, os recursos para produzir o ódio sistematicamente, isso tenda, pelo menos no plano doméstico, a ser desmontado, né? Então, mas aqui eu acho que um pouco do nosso diagnóstico, do que a gente pensa dos caminhos necessários para isolar os radicais, depende, para retomar esse segundo ponto, do que a gente identifica como radicais, porque a depender de quem eles são e de quais são as suas estratégias, o campo de batalha muda, tá? Não sei se eu já estourei meu tempo, eu queria retomar um último ponto crucial que foi levantado pela Maria Hermínia bem no comecinho da fala dela, e eu acho que é um problema, uma questão, na verdade não é um problema, é uma questão, e eu acho que tem a ver com as preocupações desse grupo, que é assim, o que a gente faz? Maria Hermínia levantou um ponto, que é o ponto, a questão da importância do empresariamento de ideias, né? E ela mostra, e, assim, a gente tem muitas evidências disso, né? Tanto na expansão da direita, quanto em toda a agenda da redemocratização, o sucesso da agenda da redemocratização e a sua associação com o resgate da dívida social foi resultado do empresariamento de uma ideia, né, que associava a ditadura com a dívida social e tal. A gente tem exemplos mais recentes disso. Eu acho que os economistas liberais foram muito bem sucedidos em empresariar a ideia da responsabilidade fiscal, e ela se tornou uma espécie de ponto intocável do debate público, pelo menos até agora, porque o Lula passou a investir contra essa ideia, mas até muito recentemente foi um empresariamento muito bem sucedido dos economistas liberais. Mas se a gente pensar no campo do feminismo, no campo das questões raciais, determinados pontos se tornam, digamos assim, pontos de não retorno no debate devido ao empresariamento de ideias, né? E eu penso que essa questão do Estado de Direito, da credibilidade das instituições e de outras questões de natureza social
estabelecer como ponto de não retorno requer um empresariamento de ideias, aquilo que, assim, para usar um termo que os bolsonaristas gostam, e o Olavo de Carvalho gosta, é uma ideia gramsciana de guerra de movimento, que no fundo é a mesma coisa, mas que é a ideia de que você participa do debate público vendendo sistematicamente a relevância de determinadas posições, né? Eu acho que no campo do Estado de Direito e no isolamento da extrema-direita, isso aqui também tem um papel importante. Paro por aqui. Câmbio. Pena que a gente tem tempo, né, para parar, mas eu acho que vocês estão realmente abrindo de maneira muito pertinente assim, a nossa conversa. Eu tenho desafios para trazer aí a cada uma dessas questões, mas assim, concordo com 80% do que cada um de vocês falou. Eu acho que seria gentil e adequado, talvez, a gente voltar para a professora Maria Hermínia, se ela quiser comentar agora, pelo menos pincelar os pontos do que ela ouviu do Miguel e da Marta, para depois, então, a gente abrir a palavra, Maria Hermínia. O que você acha? O microfone está fechado. Obrigada. Foram, enfim, duas observações, enfim, dois comentários muito, muito, muito interessantes que me fazem pensar. Eu acho que, com relação, vamos dizer, à ideia do Miguel de produzir desejo, eu acho que é isso que ele está falando. Ele está falando algo parecido com o que a Marta chama de empresariar ideias, né? Sem dúvida. Eu acho que é a mesma coisa com outra, com outro com outro rótulo, e que é um desafio que é difícil. A gente precisa entender como é que certas coisas colaram, outras não, etc., para pensar quais são as ideias que podem produzir desejo, né? Que podem produzir marcas, que podem... A gente consegue olhar no passado as que foram, eu acho que a Marta levantou algumas importantes, mas como é que isso chega, não é isso? A esse grau de coalescência, não é? Que se torna quase não sei, uma convergência, né? Um consenso, daí é um ganho da sociedade, por aí, daí não passa. Eu não tenho a menor ideia, mas eu acho que o caminho é por aí. Tenho a mesma sensação que você, Miguel, com relação à campanha do Lula, né? Muito focada numa ideia que era muito forte, né? Que o passado foi melhor, né? Mas que provavelmente vai lhe causar problemas agora e ao longo do governo, porque o passado passou, né? E as condições em que as coisas boas aconteceram no passado, tá certo? Não dificilmente se reproduzirão, né? Então, como é que você tem... No fundo, é isso. Como é que você tem um discurso novo e mobilizante de justiça social, né? Como é que você tem um discurso novo e mobilizante de democracia social, né? De social-democracia nas condições atuais, depende muito do que você será capaz de fazer ou não nesse período. Com relação à polarização e às instituições, aí eu estou de acordo com a Marta e eu não vou repeti-la. Sem prejuízo da ideia de que talvez seja importante pensar em mecanismos novos, né? Que não substituem o sistema as regras democráticas, os procedimentos tal como eles se dão, né? Mas que podem produzir mobilização. Né? Existem vários estudos mostrando experiências cidadãs, etc. O problema aqui é que a cidadania é muito atravessada pela desigualdade, né? E a participação é muito influída pela desigualdade. Você, nos anos 10, aí, quando você ia nas passeatas, você olhava a cara das pessoas, quem estava na direita e na esquerda não era muito diferente do ponto de vista social, né? Então, as mobilizações do PT tinham mais negros, mas, tirando isso,
né? Você olhava para a cara, enfim, um cara de gente parecida com a gente, um pouquinho mais pobre, um pouquinho mais rica, etc., né? Então, tem um corte social importante aí, e que tem que ver com a nossa sociedade, com a dimensão da pobreza, com a dimensão de pessoas que estão ali no limite da sobrevivência e, portanto, tem pouco tempo para participar de experiências, né, democráticas, que eu acho que são importantes. Daí, quando você vai ver, o PT fez isso, né? Experiências de participação popular. Quando você foi ver, no final, o que ficou ali foi uma militância, né? Gente que acabou, de uma certa forma, se profissionalizando né, como militante participativo, etc. Então, eu acho que tem um problema aí, mas vale a pena pensar. Marta, deixa eu ver. Olha, quando o Sebrap fez 50 anos, que eu não lembro mais que exatamente quando foi, 2018, etc., eu escrevi um texto para o não, quando foi o seminário sobre 64. Eu escrevi um texto que está publicado no livro, onde eu trabalhava com as pesquisas do Latino Barômetro, etc., e mostrava que aqui você tinha uma minoria pequena que dizia que o autoritarismo é sempre bom, né? Um grupo que nunca chegou a ser 50%, que dizia que a democracia é sempre o melhor caminho, e tinha aí os 40% que dizia tanto faz como tanto fez. Para pessoas como eu, tanto faz como tanto fez. Daí eu cruzava isso com dados sobre percepção das instituições, etc. E a Miriam, nossa colega, perguntou, mas que diabo de democracia é essa se a maior parte da população não gosta de partido, não gosta de congresso, não gosta... Né? E para mim ficou claro que aquilo não era um problema, e os nossos colegas diziam, isso não é problema nenhum, né? Temos colegas que falam, isso não é problema nenhum. Eu dizia, isso não é claro enquanto não tiver alguém que mobilize essa gente, né? Quando não tiver alguém que mobilize esse descontentamento. Então, eu acho que existe sim, não é um problema da empresa que mediu, existe um grupo de gente que também, né, não acredita na igreja, acredita nos militares, mais ou menos na polícia, e é a favor da democracia, acredita em partido, acha que o Congresso é um bando de pessoas que só pensam neles mesmos. Então, eu acho que tem um caldo para ser mobilizado, tem um contingente para ser mobilizado. E isso, quando você olha os dados, isso é maior aqui. Quando você olha os dados da América Latina, nós estamos com um grupo muito esquisito de países. Nós estamos com El Salvador, com a Nicarágua, nós estamos com países que não têm experiência democrática importante. Estamos distantes do Chile, da Argentina, enfim, do Uruguai, que são países que têm uma experiência mais, do ponto de vista institucional, mais parecido com a nossa. Então, tem algum problema aí na percepção da população e como é que você mexe com isso, eu não sei, né? É isso, basicamente. Quem não viu aquela série da Globo que chama Extremistas BR, eu recomendo que veja. E nos primeiros capítulos tem um rapaz que trabalha com a produção do ódio. E ele sabe que ele está fazendo isso, ele explica que ele está fazendo isso, ele nem acredita naquilo. Então, só para reforçar a ideia da Marta e da Michele Prado, de que tem um grupo ali que produz ódio, e é uma produção, vamos dizer assim, profissional. É isso. Antes de pedir para quem quiser levantar aí, a palavra está aberta. Enquanto você se mexe aí, eu não sei se o professor João Carlos está aqui, mas eu lembro do professor falando antes da eleição do Bolsonaro, que esse viés transacional do Lula, como falou o Miguel, fazia com que a gente, todo o campo democrático, no final, se assentasse num certo trade unionismo reivindicatório do
que a gente prescreve, sugere, mas faltava um apelo que percolasse na sociedade brasileira. Porque o último grande apelo que a gente tinha tido eram os apelos pela democracia, tinha uma aspiração que nos fazia convergir no período da ditadura, e isso a gente perdeu depois. Sem falar do fato de que a democracia foi produzida pelas nossas gerações que estão aqui, com um período em que se agravou a desigualdade. Quer dizer, o país pode ter ficado mais rico, mas a desigualdade ficou maior. Então, tem um buraco, quando a gente olha para essa parede aí que a Marta detecta na pesquisa, ela de 40%, tem um buraco que não vai ser facilmente preenchido pelos métodos convencionais. Lembrando que, excetuando o avanço na direção do passado, que foi a campanha do Lula, o centro vem de 2 derrotas acachapantes nas últimas eleições, em 18 com 4% e em 22 com 4%. Então, assim, não existe o centro. O centro é uma contingência arreglada entre uma política tradicionalíssima, assim, tipo um emblema, um Temer da vida, mas se tem uma coisa que não passa perto desse contingente hoje aí são a mobilização dos desejos, a conexão com os desejos da sociedade. Então, eu acho assim, que a gente não está muito errado quando a gente, mesmo declarando na linha da professora, assim, não sei muito bem como preencher, mas essa ideia do empreendimento de ideias e mobilização que conecte com esses sentimentos que estavam presentes lá na Alemanha, na psicologia de massas do fascismo, ou como teve presente nessa ascensão da extrema-direita brasileira. Eu acho que essa instrumentalização do bolsonarismo, eu acho que eles aprenderam no tranco. Eles simplesmente estavam diante de uma enorme matéria-prima do sentimento da sociedade, de frustração, eu diria assim, com a absoluta falta de entrega e promissão da democracia burguesa pós-conquista da democracia brasileira, e eles simplesmente colheram algo que nem plantaram. Eu não atribuo tanto poder à competência dessa agência do radicalismo, embora acho que eles já há uma tradição na direita de ser mais competente do que o que não é da direita, né? Mas eu acho que, concretamente, aqui para nós temos um grande desafio, que é essa natureza histórica anódina e autocentrada e bunda mole dos nossos segmentos, da social-democracia do centro. Acho que a gente ficou falando sozinho, a história avançou e de certa forma, professora, eu vejo assim, o Lula, nesse sentido, completamente alheio à obra de construção desta democracia alargada que fez com que ele fosse eleito. Ele está fazendo o que ele sempre fez, o que ele sabe fazer. Não acho que seja errado. Acho que o governo, nas áreas, digamos assim, que não estão batendo cabeça, acho que tem excelentes quadros. Eu não acho que a gente pudesse... aqui tem um time muito melhor para botar no lugar da educação, da saúde, do meio ambiente. Não tem. O que o Brasil tem de bom está ali. Mas como um espírito de governo, e sobretudo nas falas do próprio presidente, tem um descuido em relação a essa ansiedade que nós estamos tendo aqui, como se isso não fosse o papo, como se não tivesse 40% ainda mobilizados para uma opção radical. Então, eu acho que nós temos um vácuo entre nós, do ponto de vista assim, do nosso agenciamento. Acho que a gente tem que olhar para isso, porque senão a gente vai ficar isolado, como é a nossa inércia nos leva ao isolamento. Se a gente fizer tudo como sempre fez, a história está escrita. Só que da próxima vez não tem um Lula com seu capital político para somar ali com o Alckmin. Da próxima vez tem um Lula com 81 anos de idade, com essa dúvida crescente. Então, assim, acho que essa é uma conversa oportuna para a gente ter e aprofundar. E eu queria, então, que mais gente falasse para a gente ver se estamos apontando para o mesmo lado. João Carlos, já que eu estou te vendo aqui agora no meu quarto, o que tu acha? Estamos Mas tem gente na fila, Zeca, que está tempo. Tem gente inscrita? Eu não estou vendo. Há tempo com a mão levantada. Puxa vida, mil desculpas, então. Então, eu inscrevo o João Carlos e quem mais? Canta aí, Marta, eu não estou vendo as mãos levantadas. José Marcelo. Tem aqui um iPhone de presidente K, que eu não sei quem é. E tem... Vamos pela ordem, então, por favor. Chamem aí, gente. Quem é o... Tem o José Pedro Goulart. Vamos lá. Tinha. A ordem que eu vi é que é presidente K,
José Marcelo Zac e José Pedro Goulart. Então vamos lá, vamos nessa ordem. E o João Carlos, que foi compulsoriamente inscrito pelo SEC. Não, porque quando eu ouço falar dessa tessitura aqui de aspiração, desejo, agenciamento, eu acho que o João é o pioneiro, o João é fundador do Derrubando Muros e foi um dos caras que mais bateu nessa tecla aqui. E a gente frequentemente, ela tem um componente de vapor, né? Então a gente frequentemente se descola dela como se ela fosse desimportante. E eu acho que ela está se tornando crescentemente mais decisiva. Eu acho que quando a gente começa a olhar para a política as-is, a gente está morto nela, não existe. Já, porque o que tinha para existir já está aí, é quem está no governo. Todo o nosso estoque está na prateleira. O que vem agora aí para a gente enfrentar 2026? Muito bem, presidente K, não sei quem é, vamos lá, sua palavra. Deixa eu ver. É o Rodrigo Loures. Oi, Rodrigo, bem-vindo. Olá, tudo bem? O Rodrigo foi presidente da Federação das Indústrias do Paraná, é fundador da Nutrimental e é um empresário moderno, contemporâneo. É convidado hoje aqui. Bem, eu queria agradecer a Marta, a Márcia, ao Lago, pelas contribuições, muito interessante. O que me parece assim, que uma dimensão a ser considerada também é a questão da intoxicação. É a minha leitura. Nós estamos com cerca de 40% da população intoxicada. A gente pode dizer assim que nas nossas famílias, nos nossos grupos sociais, nas nossas rodadas de amigos, em toda parte, a gente está observando a existência de indivíduos que estão com uma realidade alterada. Então, eles estão intoxicados, esse radicalismo. E se for assim, né, o que a gente pode fazer para desintoxicar essa gente? Eu acho que é um desafio de regeneração do mindset de pessoas, é um desafio digamos assim, de desenvolvimento cultural, né, de mindset. Gostei muito dessa tese do desejo, né? O que poderia ser um desejo coletivo, saudável, e que possa servir para líderes com outra postura e atitude que não a de populismo e ganhar opinião pública. Dessa forma, assim, eu vejo que, com relação ao Lula e ao PT, eu não acho que eles possam ser os agentes disso. Ainda esses dias em Curitiba, revendo meus arquivos, eu fui do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e, dentre outras coisas, foi produzido em 2010 um documento que seria o Brasil 2020. Isso está tudo por escrito, documentado, sistematizado, foi resultado de milhares de encontros e assembleias que foram feitas, capitaneadas pelo governo Lula I e o II, e ouvindo a postura, as escolhas, o raciocínio do Lula na atualidade, dá para perceber que ele está literalmente implementando, executando aquele pensamento que foi construído há 10 anos, 12 anos atrás. Igualmente, a gente vê a postura do PT como partido, ele segue sendo sectário e ele segue com a lógica de ocupar espaços de poder. Então, me parece que nós temos poucas chances de esperar que esse esclarecimento, essa desintoxicação, venha por consequência do discurso político, da interlocução de quem ganhou a eleição, que é o Lula, né? E o PT, que está nitidamente ocupando espaços de poder, que venha por parte deles. Mas aí, então, existe a possibilidade, a meu ver, de como que a sociedade civil, parte da sociedade civil, uma minoria criativa que se organize no Brasil, possa
se ocupar desse trabalho de chinês, eu diria, de desintoxicação, que tem que ser até casal a casal, irmãos a irmãos, família a família. Por quê? Porque nós temos cerca de 20, talvez 40% da população, seguramente, que está contaminada por essa realidade paralela criada pelo bolsonarismo, e cerca de, certamente, de 10, 15, 20% que estão dispostos a qualquer coisa para fazer valer essa linha de atuação, porque eles desacreditam de todo o resto. Então, me parece que aquela pergunta, aquela colocação feita pela Marta, no sentido de, pô, o que a gente pode fazer, um ângulo por qual se trabalhar essa questão digamos assim, de entender ou ter uma estratégia, ou desenvolver uma estratégia para colaborar para a cura de metade da população brasileira, das elites brasileiras, o que é mais grave, que isso está muito forte justamente no Sul, em São Paulo. Né? Ok, Rodrigo. Eu vou. Encerrou? Vou pedir para encerrar. Não, minha parte está. Muito obrigado, Rodrigo. Muito boa, acho que a tua visão assim, de um cara que tem tanta experiência na gestão empresarial e numa gestão empresarial com um pé e meio na área social brasileira, acho que é muito, muito importante a gente computar, para quem não te conhece, assim, essa tua fala. Eu não sei quem está, o Zé Pedro ou o Zé... José Marcelo, pela minha... Zé Marcelo, né? Zé Marcelo, por favor, Zé. Só vou pedir concisão nas falas, porque senão a gente vai estourar o horário que é 6h30. Não, vamos lá, Zeca. Bem-vindo, Zé. Muito bem-vindo. Obrigado, Zeca. Obrigado pelo convite. Boa noite a todo mundo. Alegria de estar aqui, né? Eu tenho trocado sempre com o Zeca, acompanho algumas conversas, é um gosto muito grande de estar junto. Não, queria somar, para mim, e acho que não só para mim, né? Das coisas mais intrigantes e fascinantes dos tempos que cruzamos, é tentar entender mais, aí pensando não só no Brasil, né, o conjunto, a convergência de causas de fundo para o que eu vou chamar aqui desse nosso mal-estar da democracia, pelo menos a democracia no Ocidente, ou o mal-estar do Ocidente, nesse caso. E aí, assim, dá para pensar no Brasil, acho que a gente tocou aqui um curto-circuito institucional que a gente viveu nos últimos anos e que certamente é um colapso da credibilidade do sistema político e partidário, abrindo caminho para o bolsonarismo, né, criando um vácuo, entropia. Dá para pensar na arquitetura de mídias sociais, né, da informacional da internet e a imensa indução de fragmentação, de desagregação, de esvaziamento da esfera pública, na medida em que se criam realidades paralelas, coexistentes, tudo que a gente sabe, né? Daria para seguir essa lista, evidentemente, né? E eu tenho certeza que o nosso grande problema é que, como toda boa tempestade, há uma confluência de ventos e nuvens, etc., que conspiram. Mas o meu ponto, Zé, que eu queria ter pensado muito, pensando no caso brasileiro, inclusive não só, mas estamos aqui falando dele, sobretudo quando se pensa aqui em espaços de pactuação, de acordo ou de centro, né, como está colocado, de centro democrático, o que a gente pode ter de fundo de fato, né, de placas tectônicas subterrâneas que se afastam, que se abrem, né? Eu gosto de brincar com uma frase, o Miguel que está aqui sabe disso, né, que 2013 é o momento em que o Brasil se cindiu entre quem achava que foi pouco e quem achava que foi demais, né? Há um certo acordo, a meu ver, se consubstancia em 88, na transição democrática, etc., que organizou um conjunto de objetivos comuns, de valores, né, uma moldura para a nossa vida coletiva. E, a partir daquele momento, eu penso naquele momento como uma erupção. E é uma erupção que traz consigo uma reação conservadora, cujo caráter visceral e agressivo, né, ressentido em relação a determinados processos dos 20 anos que antecedem aquele momento, para mim, pelo menos, sempre impressionante, né? Mas há também, no campo progressista pela esquerda, uma recusa no sentido de achar que foi pouco, né? Uma coisa, olha, a gente não avançou o que tinha que avançar e, portanto, esse sistema não entrega, ou porque eu estou ressentido com o que ele está entregando, ou porque eu acho que ele está entregando, de fato, o que ele precisa entregar. E aqui é uma ruptura, né, que desfaz uma certa pactuação, uma disposição para reconhecer no pacto que a gente tinha um trilho compartilhado para avançar, né? A gente passa a ter um cabo de guerra
Isso do ponto de vista do conflito distributivo, institucional, das políticas públicas. Mas tem uma outra coisa, e essa eu acho que transcende o Brasil, quando a gente fala de guerras culturais, né, parece um acaso, alguém teve a ideia de evocar um certo conjunto de valores para disputar na internet, isso aconteceu também, né? Mas eu acho que tem uma coisa mais funda, que também é um certo conjunto de acordos da modernidade, quase eu diria, sobre a moralidade pública, né, sobre certos códigos, que fica, a partir de algumas décadas, muito tensionado, né? Você tem, de um lado, um campo conservador, né, que, por exemplo, hoje, no ambiente neopentecostal, que vai colocar em xeque não menos do que o acordo sobre os espaços da laicidade do Estado e do terreno da religiosidade, disputar a esfera pública com uma agressividade que, desde que eu chamei aqui de acordo da modernidade, não estava colocado, e trazendo várias agendas, mas também no âmbito progressista, né, um tensionamento de várias pautas que buscam avançar em novas camadas de conquista, de disrupção, vis-à-vis moralidades tradicionais. Então, isso vem dos dois lados. E aí o meu ponto, Zeca, para fechar de perguntas, são dois. Primeiro, o que faz com isso? Não sei, mas eu estou sugerindo que, além do tático, né, como é que a gente lida? Porque aqui é um pouco o chão se abrir sob nossos pés e, de fato, há um cabo de guerra. Como é que se refaz caminhos de pactuação em torno tanto de trilhas, de acordos institucionais de política pública, quanto de moralidade? E, por fim, o que são dissensos aceitáveis? E isso vale para uma reflexão no nosso campo, a meu ver. Para isolar os radicais, né, é preciso perguntar que tipo de recusa, que tipo de conservadorismo é aceitável. Porque acho que hoje tem uma coisa que, olha, qualquer questionamento a pautas de matriz progressista, que a mim, por exemplo, são muito caras, né, é imediatamente desqualificado, não como negativo, etc., mas como não menos do que a fascismo, o racismo, tucur, etc., né, todos os outros ismos que estão envolvidos, interditando a possibilidade de desconfortos conservadores. E a minha hipótese é que essa interdição abre um espaço imenso para figuras como, pronto, falei, bolsonarista, né? Bom, ele é o único cara que vai e que bate de frente com isso. Então, a minha hipótese é isolar os radicais, implica num juízo importante, não sobre repactuação só, mas sobre como é que a gente refaz um espaço de dissenso aceitável, no qual tanto um progressismo disruptivo é tolerável para setores conservadores desgostosos com isso, quanto um conservadorismo clássico, tradicional, é tolerável e tolerado pelo progressismo. Eu tenho a impressão que, sem isso, não há hipótese de isolar radicais, porque os únicos porta-vozes terão que ser radicais, né, para um debate. Muito bom, Zé Marcelo. Muito legal. Zé Pedro Goulart, bem-vindo. Bom te ver. Zeca, desculpa, posso só me despedir claro. de todo mundo, porque eu vou ter que, infelizmente, sair um pouquinho mais cedo. Claro. Então, só agradecer e lamentar não poder ficar mais tempo, porque a discussão está muito interessante. Agradecer, sobretudo, a Maria Hermínia, a Marta, a você, pelo debate. Vou falar agora, cara. Obrigado, Miguel. Muito obrigado, Miguel. Desculpa, Zé Pedro. Foi ótimo, foi ótimo. Um abraço grande para vocês. Obrigado. Querido. Tchau, tchau. Obrigada. Bom, boa tarde a todos aí. Obrigado a Maria, a Marta aí, esse excelente debate. Para mim, Zeca, já falamos sobre isso, inclusive no grupo. Também, para mim, esse é um dos temas mais importantes do debate e para qualquer setor que se pense equilibrado, como acho que é o nosso grupo, né? A gente está diante de um fator que esse radicalismo, inclusive concordo muito com o que o Marcelo falou, acho que a gente tem que isolar os radicais e entender que do outro lado há não radicais que estão do outro lado, considerando que tem um lado aqui, né? Isso que eu acho que é muito difícil às vezes, e foi difícil para o Lula entender isso, eu acho que ele não entendeu ainda. Né? Nem nos discursos dele, nem nas vezes em que ele teve chance de entender que há um outro lado que não é radical, que tem, né? Que tem que ficar de alguma forma compreendido com os seus anseios e que precisa ser respeitado também. E enquanto isso não acontecer, a gente não vai conseguir o que a gente deve tentar conseguir sobremaneira, que é pacificar o país. Eu acho que essa é a questão. É possível ou não é possível pacificar? Eu não digo, atenção, criar uma síntese plena, isso não vai se conseguir. Mas pacificar um país que entrou numa turbulência, numa guerra ideológica fratricida, uma expressão comum, né? Corriqueira, clichê, mas é verdadeira. Famílias, inclusive, foram destruídas, né? E eu acho que tem fatores aí nos discursos apresentados, e também queria trazer alguma coisa
rapidamente aqui. Primeiro, eu acho que há dois baluartes na democracia, né? Os baluartes, os dois estão impregnados, especialmente no Brasil. No mundo inteiro há essa impregnação. O baluarte do jornalismo, da comunicação, da imprensa, né? Que a gente sabe todos os motivos os quais estamos acompanhando, e o baluarte da justiça. A democracia precisa desses dois baluartes. Alguém que denuncie, que represente, que seja uma voz comum, e a justiça propriamente dita que possa, eventualmente, ser confiável. Falou-se aqui do Sérgio Moro. O Sérgio Moro conseguiu a façanha, entre tantas as façanhas, de fazer com que a justiça estivesse sob suspeita, né? Até então, havia uma ideia de que poderia haver algum tipo de justiça, e a própria Lava Jato trouxe esse significado no início, né? Finalmente, os colarinhos brancos estão sendo prisioneiros, estão sendo detidos, estão sendo julgados, né? E deu no que deu. E o que há agora é uma rarefeita ideia de que haja justiça no Brasil. Isso piora ainda mais a democracia, o senso de democracia. A segunda coisa que eu queria colocar é que a democracia nunca foi, cada vez menos ela é algo estático. A democracia precisa ser ressignificada a cada momento, né? É preciso entender que a democracia de agora, no Brasil, não é a mesma democracia que foi no meio da República, ou é igual como era algum tempo atrás, né? A gente sabe que há fatores que são mutáveis, mutantes, e que alteram esse significado. Então, me parece assim, que para nós, Zeca, talvez seja uma missão haver algum tipo de sequência nesse debate, sequência nesse tipo de inquietação, né, em que a gente possa entender direito como a gente faz essa ponte, como que a gente faz essa ponte, que a gente está aqui, então, derrubando os muros e fazendo as pontes, né, e de que forma a gente consegue dar significado a essas coisas, se é que vocês concordam, que eu tenho trazido aqui, e isso chegando no poder, se é que é nossa tarefa, Zeca, levar isso nas instâncias que estão governando o Brasil agora. Eu acho que a população brasileira está cansada de apanhar do Estado. A gente apanhou do Estado durante toda a ditadura, né? As pessoas apanharam do Estado, a polícia bate nos pobres, o Bolsonaro negou vacina para as pessoas, e o Estado brasileiro é essa calamidade que faz com que as pessoas temam o Estado. Temer o Estado certamente não é uma atitude que a gente possa compreender como democrática, e eu acho que faz parte desse debate aí, se vocês concordam com ele. Isso. Zé, eu acho que aí é um bom ponto essa tua tese aí sobre o Estado. Acho que e sobretudo se a gente cruzar isso aí com a lógica de despertar um desejo, né? Porque quando a gente discute o Estado, eu vou passar em seguida para o professor João Carlos e depois o desembargador, já que tu citou a Justiça, Zé, nós vamos ter um desembargador aqui prontinho para te responder. Mas o Jânio é um querido amigo, está aqui conosco. Então, assim, mas eu acho que tem uma lógica aqui do desejo. Quando a gente fala de Estado, eu tenho visto aqui, tenho me batido nesse esforço aí que o André Lara Rezende está fazendo, meio correndo por fora da lógica do Ministério da Fazenda, e basicamente para justificar que não é inflacionário aumentar em 2% o tamanho do déficit. Mas daí a gente olha o tamanho dos tribunais de contas, as nomeações das mulheres dos políticos e tudo mais. É um negócio que não tem como a gente falar em investir 2% num Estado perdulário e a gente fingir que não está vendo esse tipo de assunto. Então, tem uma causa aqui, eu acho que é para a gente resgatar, e eu acho que você tem razão, Zé. O Estado hoje ele é visto com desconfiança mesmo, por boa parte, talvez a maioria desses 40%, e talvez por 40% do resto. Então, acho que tem um tema aí para a gente conversar assim. O Zé, só para dizer para você, o Zé é uma figura que tem a sensibilidade, é um cineasta, uma pessoa assim... Eu considero o mais importante que tem um dos mais importantes do Brasil e certamente o mais importante do Rio Grande do Sul, e está aqui conosco também desde o início, e é um sujeito muito interessado nesses temas que hoje estão nos mobilizando tanto. Professor João Carlos. Está aí o professor? Olá. Oi, João. Obrigado. Desculpe a intempestividade aí de te
convocar para falar, tu não tinha levantado a mão. Não, obrigado, um prazer. Assim. Se você puder abrir a câmera, João, vai melhorar. Se puder. Posso, sim. Pronto, Oi. Perfeito. Oi. Bom, em primeiro lugar, agradecer aí as falas da Maria Hermínia, da Marta e do Miguel. Acho que foram todas muito lúcidas, muito esclarecedoras, muito oportunas. Assim, e dos outros parceiros aqui do público também, achei todas as falas muito interessantes. Não tenho muita coisa a acrescentar, mas queria fazer a seguinte observação. Eu me senti muito assim, atingido por ter demorado tanto a perceber que o Bolsonaro poderia ganhar a eleição lá em 2018. Tá? Eu demorei muito. Tá? E aquilo foi um erro. Eu me tenho assim por uma pessoa que compreende mais ou menos a dinâmica política brasileira, etc. E tal, e aquilo me deixou assim, bastante surpreso e decepcionado comigo mesmo. E desde então eu tenho assim pensado bastante sobre a problemática aqui dessa discussão que está aqui, e eu preciso, em primeiro lugar, reconhecer que a força desses dispositivos de empreendimento político que a direita fez, como vocês, a Marta chamou a atenção e usou essa expressão, eles são realmente potentes e poderosos e têm uma escala que é muito diferente daquela que eu supunha que eles não tivessem. Tá? Então, eu acho que isso é um primeiro ponto a reconhecer. Mas eu sempre penso que, afinal de contas, quando você empreende no campo político, qual é o resultado, qual é o produto do teu empreendimento? Tá? É a de criação, ou pelo menos de potencialização de disposições, de crenças, de acentuação de certos valores e, a partir daí, também de atitudes. Tá? Então, eu acho que isso quer dizer, isso tem uma implicação que é a seguinte: se é isso, né? Se o resultado é uma modificação de disposições, tá? De crenças e de valores, então a gente tem que prestar atenção para isso. Tá? E de sentimentos também, que é um pouco diferente simplesmente das disposições. Então, eu acho que essas emissões, por tecnicamente poderosas que sejam, tá? O sucesso delas depende também de que esta emissão encontre certas condições de escuta, tá? De receptividade, porque, afinal de contas, as emissões são plurais, não é? Então, eu acho que tem que se procurar descer um pouco, não é, na compreensão de por que estas falas e estas emissões têm uma aceitação tão rápida e tão profunda. Tá? E eu acho que isso a gente compreende muito pouco e não está prestando a devida atenção a isso, porque a ênfase no peso e na potência dos instrumentos que são utilizados, eu acho que faz com que se deixe em segundo plano essa condição, que é a condição de escuta. E eu acho que isso implica em ter uma análise mais diferenciada, assim, do ponto de vista da distribuição, um certo tipo de análise sociológica também, que eu acho que está nos faltando. Tá? Quer dizer, uma compreensão mais diferenciada, afinal de contas, de como é que está a situação e a distribuição dos grupos sociais na sociedade brasileira atual. Acho que está se compreendendo mal isso. Tá? E a outra coisa é que eu acho que, para ter um sucesso numa no movimento oposto a esse, de contenção disso, pelo menos, eu acho que não tem como deixar de entrar numa disputa por valores, tá? E numa discussão sobre crenças. Então, eu acho que isso é uma coisa assim, que está muito em questão. Isso implicaria em enfrentar certas questões. Eu vou dar um exemplo assim. Eu acho que a superênfase que tem sido dada na nossa opinião pública sobre os identitarismos, tá? Eu acho que ela não é muito eficaz nesse sentido. Tá? Porque os identitarismos, no sentido que a gente toma hoje, eles são sempre assim, eles são mobilizadores de interesses parciais. Tá?
Então, a gente precisa recolocar no centro do debate e desta arena valores universais, tá? Porque são esses que podem ser aglutinadores. Então, por exemplo, a ideia de... A Maria Hermínia, num certo momento, falou assim, bom, tem uma questão de justiça social. Bom, isso foi esquecido. Quer dizer, na nossa juventude, a Igreja Católica cumpria esse papel, tá? E as esquerdas, no certo sentido, também cumpriam. Então, eu acho que ter-se-á, para ter sucesso, que voltar a uma discussão sobre valores fundamentais. E um que eu acho que é muito importante, que foi perdido nesses últimos 40 anos, é uma recuperação de uma evidência de que ninguém faz nada sozinho, tá? E que a solidariedade tem que ser um princípio da vida social. Fazer uma disputa sobre isso, eu acho. E isso implica, na verdade, assim, também dá uma ênfase muito grande, como, aliás, eu acho que isso é uma coisa que tem se dado ênfase a isso, a ideia de que uma sociedade assim tão dividida é algo que não é tolerável, tá? Mas isso não basta, porque tem a grande parte, vamos dizer assim, dos extremistas de direita são pessoas não são nada privilegiadas no nosso perfil social. Os motoristas de Uber, os zeladores de prédio, as empregadas domésticas, as faxineiras, etc. Então, eu acho que aí tem todo um universo, vamos dizer assim, no qual a disputa também não pode ser exclusivamente em torno das questões de distribuição social, das questões econômicas, tem uma questão que é propriamente de enfrentar esta ideia, porque muitas destas pessoas que são radicalizadas à direita, elas têm a disposição para aceitar isso, é o esforço que essas pessoas fizeram a respeito das suas próprias vidas, de dar solução a elas. E um certo incômodo de conversas que não põem isso em valor e que estão sempre falando daqueles que não tiveram sucesso, dos fracassados. Então, eu acho que é uma questão complexa nessa disputa que tem que ser feita com relação a valores. Eu acho que isso é uma coisa assim, que é difícil da gente fazer. Mas eu acho que se a gente não descer nesse nível, assim, de entender melhor as predisposições afetivas, né? Tem muito ressentimento também nessas posições de direita, né? Com os fracassos, não é? E uma certa revolta. E também uma coisa que eu acho que isso é uma coisa que eu vi uma vez dizerem a respeito lá do movimento dos Gilets jaunes, tá? Francês, que tem um ressentimento também com esse predomínio das elites, assim, tá? Das falas complicadas. Bolsonaro acertou na mosca isso, e o Lula, de certo modo, consegue fazer isso. Quer dizer, lá na França é assim, fora de Paris nada conta muito, entende? Aqui é um pouco mais diversificado, mas tem também um certo ressentimento contra o elitismo do nosso país. Assim. Então, eu acho que esses são pontos assim, que precisam ser apreciados devidamente para que a gente desça um grau aí. Eu acho que um pouco é o que o Miguel estava sugerindo com a história dos desejos. Tem ali, digamos, uma matriz afetiva que está predisposta a aceitar isso. Então, acho que isso é bastante importante. Queria também dizer uma última palavra. Eu acho que, com relação à ferramenta e ao instrumento, eu acho que a posição dos juristas aí de ter regulamentação das redes é muito importante. Tá? Eu acho que o ministro Gilmar, aí que está insistindo nisso agora, está fazendo muito certo. Meus comentários são esses. Muito obrigado. Eu achei muito boa, muito qualificada, muito boa essa discussão. Muito obrigado, João Carlos. Acho que a gente sai com um monte de tema de casa aqui, hein, Marta? Na fala de vocês, a fala do Miguel, de repente a gente pede um suporte para a Maria Hermínia também, isso que o João Carlos falou agora, nós temos que transformar isso aí num action plan. Doutor Jaime, muito bem-vindo. Então, eu vou sugerir o seguinte, o Jaime fala agora e a gente passa para a Maria Hermínia fazer uma falinha final e encerra o nosso encontro, tá bom? Bom, obrigado, Zeca. Queria cumprimentar a todos, a todas, e pedir desculpas de antemão. Estou naquela situação, né, que a aula está terminando, está todo mundo louco para ir para casa, jantar, e o aluno levanta o dedo e aí retarda a aula. É odioso, mas tudo bem. Eu vou só dizer duas coisas que eu gostaria. Uma me ocorreu aqui ouvindo, né, especialmente a primeira parte mais assertiva e buscando diagnósticos, enfim, uma reflexão. Eu pensava um pouco se justamente o campo da liberdade religiosa, com todas as suas tensões, no Brasil especialmente, particularmente eu, há uns 20 anos, comecei a olhar do ponto de vista jurídico a questão do fundamentalismo religioso.
né? E porque o Brasil também vive toda uma transformação demográfica importante na área religiosa, e porque as religiões tocam no coração das pessoas, porque é uma questão de salvar almas. E nós já vimos na história as guerras religiosas, mas ainda assim, de alguma maneira, houve possibilidades e tentativas de pacificação, de convívio aos fundamentalismos. Eu mesmo tentei diferenciar, e que se isso fosse útil, né, entre um fundamentalismo crença, que apesar de tudo era tolerável, de um fundamentalismo militante, e que por isso mesmo, e tentando critérios para identificá-lo, que teria que ser bloqueado em algum momento, porque ele colocava em risco a liberdade dos outros, né? Então, esse é um campo, porque também é um campo em que a esquerda, em que as elites intelectuais ainda têm um grande mal-estar, eu diria, né? Uma situação às vezes difícil até de compreender aquele fervor, aquela situação toda. Então é um desafio que está aí, eu diria, essa vitalidade religiosa, esses riscos também de fundamentalismo religioso, e talvez no campo político, o fundamentalismo político, como um conceito que pode se aproximar dessa radicalização, pudesse nos ajudar também em algumas pistas, né, ou alguns caminhos. E o outro ponto só é sobre essa questão até da questão do mundo dos juristas, né, que eu acredito também que a justiça é importante, e dizer que para nós tem sido muito difícil também, evidentemente, né? A justiça tinha os seus problemas tradicionais, universais, morosidade, elitismo, a seletividade, etc., mas agora nós entramos numa espécie de esbórnia, né, de um tempo para cá, e nós mesmos nós temos regulações de uso de rede social por magistrados, e temos extrema dificuldade, mesmo com corregedorias, etc., de tentar, de alguma forma, organizar isso, e o risco imenso de perder, né, essa aura que é necessária, né, da imparcialidade, a gente deplora absolutamente. E isso tem sido uma dificuldade muito grande, porque justamente essas posições que buscam serenidade são aquelas que menos atraem, né, porque elas não vendem emoções. E nesse sentido, até eu dizia assim, nós temos escolas de magistratura e a Escola Nacional de Formação de Magistrados, que funciona no âmbito do STJ, e todos os magistrados, todos os juízes no Brasil, quando passam no concurso, eles têm que fazer um curso de tantas horas, e a primeira disciplina, que é de âmbito nacional, é ética e humanismo, né? E talvez um pouco de algum resgate de pontos mínimos, e aí eu me lembro do velho Maturana, né, faleceu em 2021, junto com o Varela, a questão da autopoésia, ele dizia assim, o problema não é o que a gente quer mudar, é o que a gente quer conservar. E eu acho que é isso que está faltando, talvez, um ponto para nós, como um agregador ou como um imaginário convocante. O que nós queremos conservar, que vale a pena para as pessoas, independente, eventualmente, das terríveis questões de desigualdade, por que vale a pena lutar por liberdade, democracia, etc., né? Enfim, são algumas reflexões que me ocorreram, espero não ter fatigado a paciência de vocês. Muito obrigado. Ao contrário, Jaime, uma alegria, um grande prazer. Espero te ver outras vezes por aqui. Professora Maria Hermínia, a senhora encerra, então, o nosso encontro. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, antes de mais nada. Muito obrigada para o senhor também. Só por causa do senhor, né? Já que é senhor, eu aprendi muito aqui hoje, estou saindo com muito mais perguntas do que respostas, mas eu queria voltar a uma questão do Zé Marcelo, né, que eu acho que é importante. Ele diz, por alguma razão, e a gente pode não concordar no detalhe sobre como é que a brecha abriu, qual é o tamanho da brecha, mas tem uma brecha, né? E eu não acredito que a gente consiga fechá-la do mesmo modo que no passado, né? De alguma maneira, tem que inventar, se é que isso é possível, né? Que nada diz que tudo tem que dar certo, pode dar tudo errado, e a gente entrar numa coisa tipo Argentina, de disco quebrado, né? Que vai um governo perde, vai outro e não sai do lugar. Mas na expectativa que a gente seja capaz de sair, tem que inventar um novo reformismo social, né? Que seja mais moderno, que seja menos estatista, mas, senão não tem como, quer dizer, não tem como nesse país não ter reformismo social, né? Não olhar para a pobreza, para a desigualdade, né? Como faz, não sei, é possível, não tenho a menor ideia, mas eu acho que aqui é um dos grupos que podem aparecer ideias. Isso eu acho que é a primeira coisa. Não dá para fazer isso sem
considerar que os atores estão aí, são esses, tá certo? O PT está aí, e o PT passou por uma prova absolutamente inacreditável. Quer dizer, a sua liderança foi presa, o Lula foi para a cadeia, teve impeachment, etc., e está aí, e ganhou a eleição. Então, é uma força política importante com todos os problemas que eu acho que tem. E tem, né? E com muita dificuldade, como a crise foi muito traumática para eles não precisaram pensar onde eles erraram. Né? Então, não conheço nenhum petista que levante esse... Onde é que nós erramos? Porque eles foram impeachados por motivos fúteis, porque o Lula foi preso num processo sem grande fundamento, etc. Então, eles não foram obrigados a fazer isso. Eles teriam sido obrigados, porque eu acho que em 2018 eles perderiam a eleição se a Dilma continuasse no governo. Mas isso é contrafactual, não vale a pena. Então, tem que lidar com este partido onde tem gente mais aberta, muita gente mais fechada, e passa por eles, de alguma maneira, essa conversa, gostemos ou não. É com eles também que a gente tem que conversar. Eu acho que, a partir daí, enfim... Não, mas eu acho que tem que reconstruir uma agenda de revolução. Aí tem que reconhecer, eu acho que todos aqui falaram, que nesse grande guarda-chuva de forças que votou no Bolsonaro, tem um grupo radical, mas tem outras pessoas que votaram por outro grupo que não gostam do PT. São antipetistas que preferem votar em qualquer coisa que não seja o PT. E aí tem que conversar com essa gente também. E seria bom que o governo se desse conta, acho que vai ser difícil, que essa gente existe, que essa gente tem demandas, que essa gente não está coberta com o discurso progressista reformista do passado, né? Mas que estão aí, que tem pessoas que estão, né, não são antidemocráticas, tá certo? Podem ser mais conservadoras, podem ser mais, sei lá, o quê, né? Mas é isso, eu acho que tem uma agenda importante de discussão e tem uma agenda, sobretudo, de pensar o que pode ser, o que pode juntar, né? O que pode ser... E, ao mesmo tempo, como é que os radicais, como é que a gente lida com eles? Eu espero que a legislação nos ajude, né? E está ajudando até agora. Obrigada. Ótimo, gente. Olha, super obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui, conversar, ouvir opiniões tão interessantes, né? Adoramos te receber, Maria Hermínia. Foi ótimo mesmo, um grande prazer também para mim, que nunca tinha estado contigo. Obrigada. Gente, bom descanso a todos. Muito obrigado.